Olá, muito obrigado a você que está nos assistindo mais uma vez aqui no Politicast. Essa semana eu tenho um convidado muito especial para a gente debater assuntos da cidade, principalmente a questão da nova Guarda Municipal, da Força Municipal de Segurança Pública, líder do governo, vereador Márcio Ribeiro, líder do prefeito Eduardo Paes, com certeza vai trazer muitas novidades aqui para a gente. Márcio, que missão espinhosa, hein? Pô, Rodrigo, primeiro um prazer poder estar aqui com você, falando um pouquinho da nossa cidade, falando um pouquinho de política. Sou um cara que acompanha aí tua trajetória, né, ao longo desse tempo, tenho muito carinho, muito respeito. Vai ser um prazer hoje a gente falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre os projetos que estão aí tramitando na Câmara, enfim, desde a segurança até todos os temas aí que você acha importante. Rapaz, você sabe que eu achei que o Eduardo Paes gostava de você? Quando ele te encaminhou para ser líder do governo, eu comecei a ficar com dúvida. Eu também. Né? Vou perguntar, não, que missão espinhosa, hein? Cara, a Câmara você tem ali todos os tipos de opinião, né? Enfim, você tem todos os tipos de ideologia, enfim, é um debate que a gente faz da cidade, mas com pessoas que pensam completamente diferente da gente, né? Te confesso que tem me enriquecido muito, né, essa troca ali frequente com os vereadores, né, tanto de oposição quanto da situação, até mesmo da situação, muitos também têm pensamentos ali divergentes, diferentes, então essa coisa do diálogo constante ali também tem me enriquecido muito. No início ali eu tive a mesma sensação que você, eu falei, rapaz, será que isso aí vai ser tão bom assim, mas tem sido bem interessante, tem sido bem bacana poder participar mais ativamente dessas discussões da cidade. Já fazia, lógico, como vereador, mas como líder você acaba ficando mais preso ali nas discussões do plenário da Câmara, né? Não, é ao contrário do que parece, por isso eu te convidei para você vir aqui essa semana, porque a gente fala assim, tá começando um novo governo, vai ser meio devagar, né? O trabalho legislativo nesse início já começou a 100 por hora, né? A gente tem a questão da Guarda Municipal, o projeto de refundação, né? De remodelação da Guarda, tem a questão do empréstimo, que foi bastante polêmico, é importante você falar também da importância desse projeto, e a questão que a gente pode falar um pouquinho aqui também, muita gente não sabe do que se trata, mas a questão do projeto de taxar o Airbnb, que é aquele projeto, aquele aplicativo que possibilita você alugar por temporadas curtas, né, o seu imóvel para terceiros, principalmente para turistas que vêm para o Rio de Janeiro. Eu queria começar um pouquinho conversando com você sobre essa questão da guarda. Segurança pública virou talvez a principal preocupação da população, e até com a mudança agora de entendimento do STF em relação às guardas municipais, os municípios passaram a ter uma importância, não são diretamente responsáveis pela segurança do cidadão, mas passam a ter uma importância muito maior. Explica pra gente um pouquinho o que significa esse projeto da remodelação, refundação, enfim, da Guarda Municipal, que foi aprovado na Câmara dos Vereadores. Primeiro, Rodrigo, a gente tem umas coisas que a gente sempre gosta de lembrar. A atribuição da segurança pública sempre foi ligada direto ao governo do Estado, que é o detentor tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, né? Você tinha aquela coisa da discussão da função da Guarda Municipal, que sempre foi ali para a coisa do ordenamento urbano, né? A guarda patrimonial e o ordenamento urbano da cidade. Com essa nova mensagem do Supremo Tribunal, você hoje permite, né, que a Guarda Municipal faça esse policiamento mais ostensivo. E a ideia é justamente você poder ter uma força municipal de segurança para poder estar na rua combatendo os crimes que mais crescem na cidade. Essa força municipal, a ideia dela não é o combate à milícia, não é o combate ao tráfico, é justamente a tratativa do dia a dia do cidadão, né? Aquele roubo, aquele furto que está ali perto da sua casa, enfim, e na realidade é uma criação de uma força de segurança com inteligência junto, né? Você vai usar todas as bases aí né, não só de comunicação, mas de inteligência criada não só no COR quanto no Cívitas, para você poder ter ali os números, enfim, ter os dados importantes para você saber onde esse policiamento vai ser mais importante ele atuar. Então, você tem na cidade, né, certos lugares que concentram grande parte dos roubos e furtos que acontecem. Então, a ideia é você justamente colocar esse policiamento nos lugares onde a gente tem os maiores índices de crime. Então, é o assalto à mão armada, é o assalto ali ao transeunte, é o roubo de veículo, enfim, são esses crimes do dia a dia que aterrorizam, né, a cidade, que vão ser mais combatidos por essa Força Municipal de Segurança. Então, esse é realmente o intuito, né, do prefeito Eduardo Paes,
né, com esse policiamento ostensivo que vai poder ser feito pela prefeitura, é justamente você poder dar uma resposta mais rápida para o cidadão sem ficar dependendo do governo do estado, né, como, enfim, foi sempre. Não, e isso acaba também liberando a polícia para enfrentar os crimes de maior potencial ofensivo, né? Porque se, na medida em que você, vamos supor, você pega o calçadão de Campo Grande, calçadão de Bangu, a Nossa Senhora de Copacabana, enfim, essas principais vias, e passa a ter um patrulhamento da guarda, esses PMs que estão fazendo esse trabalho podem tratar de crimes de maior potencial ofensivo. Agora, para isso é importante armar a guarda, né? Porque você não pode imaginar que a guarda vai enfrentar um cara que está roubando uma senhora na rua desarmado, né? Enfim, já teve essa primeira discussão na Câmara, o projeto foi quase por unanimidade, né, votado a favor. A gente vai ter a segunda discussão já na semana que vem, acredito que vai se repetir, né, o placar da primeira, se você não teve alteração nenhuma no projeto, enfim, todo o projeto ali feito para o armamento da guarda e para esse policiamento ostensivo. Então, acredito que na próxima terça-feira a gente já vai ter o armamento da guarda sendo aprovado na Câmara de Vereadores e aí seguindo para a sanção do prefeito. Eu te pergunto, vereador Márcio Ribeiro, isso vai ser aprovado na Câmara, aprovado na próxima terça? Quando você acha que a população vai começar a sentir os efeitos dessa, digamos, nova postura da Guarda Municipal? Porque as pessoas identificam muito a Guarda Municipal como a guarda que é feita para enfrentar camelô. E, de fato, não é isso, né? De fato, o papel dela tem que ser muito maior. Quando é que a população começa a perceber essa mudança de postura da guarda? A guarda que deixa de atuar exclusivamente nessa questão do controle urbano para ser uma guarda de ostensividade e tratar dos pequenos delitos que acontecem na cidade. Essa tua pergunta é muito boa, Adriano, porque as pessoas vão ver esse projeto sendo aprovado e já vão, de repente, achar que no dia seguinte você já vai ter as coisas acontecendo e não é assim que funciona, né? Você tem ainda toda a parte de preparo, de teste de aptidão, de processo ali seletivo de quem vai participar, um pouco de fato dessa coisa do policiamento ostensivo. Você também tem que preservar o direito, né, do guarda municipal que não vai, né, querer fazer parte dessa força que vai fazer esse trabalho. Então você vai ter todo um processo ali, não só de qualificação, mas também um processo seletivo ali, né, em cima da Guarda Municipal para esse policiamento mais ostensivo, né? A gente também tem na Câmara tramitando um PLC, que é um PLC que você permite, né, que você abra mais essa corporação, essa atividade, né, do policiamento ali na rua. Você vai poder, enfim, você vai abrir essa discussão na Câmara para saber se a Prefeitura vai poder fazer a contratação de temporários ali para poder fazer parte dessa força, né? Pessoas que vindas do CPOR, enfim, já com experiência na segurança, e ali para a gente poder ter ali uma força criada. A ideia são mais de 4.000 homens, né, até o final de 2028, até 2028. Então a ideia é que essa força no início que ela fosse criada, né, e você fosse gradativamente crescendo com ela conforme você fosse preparando esses agentes. Com esse armamento da guarda, você tem esse processo ali até um pouco ali mais de repente, podendo ser mais acelerado, mas ao mesmo tempo também a gente tem uma outra discussão depois, que é um complemento desse projeto, né, que é você a Força Municipal de Segurança. A gente vai abrir essa discussão junto com os pares na Câmara, né, e enfim, a gente tem a expectativa, né, desse projeto também aí ser votado também ainda nesse primeiro semestre, e a gente poder já o mais rápido possível a gente poder já estar fazendo o cidadão carioca já sentir ali uma segurança maior no seu ir e vir, enfim, já começar a diminuir esses índices de criminalidade da cidade. Mas respondendo mais efetivamente essa sua pergunta, a expectativa é que até o final do ano a gente já tenha, né, os efeitos práticos na rua. Agora, eu achei essa ideia de você buscar o sujeito que está saindo do CPOR, enfim, que serviu o Exército e está saindo do Exército, uma ideia muito boa, porque primeiro esse cara está altamente treinado, né? Esse cara está capacitado para enfrentar uma série de situações que são corriqueiras nas ruas do Rio. Segundo, que você evita que esse cara fique desempregado e amanhã possa ser até cooptado pela criminalidade, porque é um cara treinado, né? Se o poder público não utiliza ele, pode ser que a criminalidade utilize, né? O cara está lá à toa. Tem gente que a cabeça fraca acaba sendo cooptada. Por que essa ideia
pelo que eu li, por que essa ideia ela teve tanta resistência na Câmara? É muito do entendimento, né, de alguns vereadores, lembrando que isso não é da maioria, mas de alguns vereadores, que se você estaria, né, tirando ali uma oportunidade do guarda municipal, quando na realidade isso não existe. A prioridade é e vai ser o guarda municipal, mas ao mesmo tempo você também não pode deixar de abrir oportunidade para pessoas com experiência, né, e já a experiência na segurança também, da segurança pública, possa atuar. A gente tem que lembrar que o intuito da criação da Força Municipal de Segurança é melhorar a segurança pública na cidade. Então, quanto melhor os agentes, quanto maior a capacidade de agentes, com mais aptidão, com mais preparo, melhor para o cidadão carioca. A Guarda Municipal é um patrimônio, né, da Prefeitura, né, um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, vai ser tratada com todo o respeito ali que ela merece, com a prioridade que ela merece, mas eu acho que você não pode abrir mão de você ter ali outros quadros fazendo parte dessa força. Então, com processo seletivo bem rigoroso, enfim, teste de aptidão, psicotécnico, que a gente vai estar colocando pessoas armadas na rua. Né? E a gente tem que ter a responsabilidade de saber que esse agente tem que estar preparado para fazer isso. Sim. Então, hoje, né, com esse primeiro passo, né, que é o armamento da guarda, essa coisa do policiamento já ostensivo, começando, já sendo permitido, você já começa a abrir essa segunda discussão de uma forma mais rápida, para que as pessoas, para que os vereadores ali possam ali tomar as suas decisões, e a gente possa também, né, o quanto antes votar esse projeto, para que você possa ter essa Força Municipal de Segurança já criada o quanto antes. Lembrando, é importante as pessoas saberem, isso está sendo criado, está sendo feito para melhorar a segurança da população. A gente tem que, o vereador, ele tem que pensar, ele tem que ser amplo no seu raciocínio, na sua discussão, nos seus pensamentos. É prestar um bom serviço à população. Exatamente. Então você não pode abrir mão de ter de repente ter dentro dessa força um cara qualificado, que se preparou, foi oriundo das Forças Armadas, para poder estar na rua combatendo o crime. Claro. O importante é a gente dar para o cidadão carioca a paz e a tranquilidade de andar pelas ruas. E às vezes, Márcio, o óbvio tem que ser dito, né? As pessoas às vezes têm uma compreensão equivocada. Quando você chama esse cara que prestou serviço militar, que está altamente preparado, não é para você mandar embora o guarda e colocar o cara no lugar. Pelo que eu entendi, você vai complementar, você vai fazer uma soma, ou seja, você já tem o guarda municipal, você vai aumentar esse efetivo com essa, digamos, com esse quadro oriundo do Exército. Exatamente. Né? Seria isso, não é exatamente. Então você não está mandando embora o guarda para botar um cara no lugar. Pelo contrário, mais uma vez, o guarda municipal é prioridade, vai ser priorizado, mas ao mesmo tempo também você tem, não só, assim, você imagina, Rodrigo, o cara fez o concurso público dele lá há anos atrás para uma determinada função. Né? E agora ele vai se ver obrigado a fazer outra. Então, até mesmo dentro da Guarda Municipal, você tem quadros que não querem. E é normal, o cara quer continuar no ordenamento urbano, o cara quer continuar, enfim, fazendo... Mas eu acho que a grande maioria da Guarda anseia por isso, sabe? Assim, eu fui secretário de Ordem Pública, você sabe, a gente tem muitos bons quadros na Guarda. Assim, acho que esses quadros podem ser efetivamente utilizados numa mudança de paradigma. Que eu acho que, inclusive, vai melhorar a imagem da guarda perante a população, porque as pessoas acham, pelo que eu ouço, né, na rua, das pessoas, até um desperdício. Você tem uma guarda municipal com 7 mil homens aproximadamente, só fazendo controle urbano. Poderia ter um sentido muito mais amplo, que efetivamente enfrentar os pequenos delitos. Que vai poder ser feito agora. Sim. Né? Enfim, o guarda que integrar essa Força Municipal de Segurança vai ter ali financeiramente, ele vai ter a sua melhora. Então, assim, você tem ali dentro do projeto, né, não só uma preocupação, é lógico que é a principal preocupação, né, da segurança pública na cidade, você melhorar a segurança, mas você também tem ali um planejamento de bons salários, de boa remuneração para esses agentes que vão trabalhar, né, que vão dedicar ali sua vida agora a esse policiamento municipal ostensivo. Você está trazendo... As pessoas falam assim, mas a Guarda Municipal na cidade tal funciona desse jeito, o Rio de Janeiro está sendo o primeiro, a gente precisa inovar em segurança. Claro. Né? A Guarda Municipal de São Paulo, por exemplo, é uma Guarda Municipal armada. Né? Mas será que isso fez com que todos os problemas de segurança pública de São Paulo fossem resolvidos? Né? As outras capitais, a maioria já tem a sua Guarda Municipal armada. Será que todos eles já estão vivendo
com a segurança que eles desejam. Então, assim, é importante, Rodrigo, você inovar na segurança. É importante você trazer cada vez mais mecanismos onde você possa não só ter mais agentes, mas agentes mais qualificados, mais preparados, onde você possa ter uma equipe de fato que vai estar preparada na rua para poder combater o crime. Então, eu acho essa ideia, né, do prefeito Eduardo Paz, essa coisa da criação da Força Municipal de Segurança, é justamente com essa intenção, que de fato seja uma força municipal que vá dar segurança para a população. Ninguém aguenta mais andar pela rua com medo. Ninguém aguenta mais sair com o seu telefone, ter que esconder ele dentro da calça, porque ele, no trajeto que ele vai fazer, ele tem medo de ser roubado. Você sabe, Márcio, eu ouvi outro dia um cara falando num podcast sobre segurança pública e ele estava dando um dado que eu achei estarrecedor. O Brasil, que tem aproximadamente, sei lá, 3% da população mundial, não sei como a gente representa uma quantidade ínfima, nós representamos hoje 25% dos celulares roubados no mundo. A cada 4 celulares roubados, um é roubado no Brasil. Olha que coisa absurda. Coisa assim que estatística triste que nós lideramos, né? É triste porque você, com um policiamento mais ostensivo, não teria esse número. Com o uso apropriado da tecnologia, você também não teria esse número. Hoje você tem vários fatores que você pode hoje estar fazendo que você vai diminuir esses índices. O policiamento maior na rua é um deles, mas também o uso da tecnologia, né, é outro. Hoje todos os celulares aqui possuem GPS que você consegue rastrear exatamente aonde os seus telefones estão indo. Mas a maioria deles vão para áreas conflagradas da cidade, onde a própria polícia não acessa. Então, aquilo que você falou no início, essa Força Municipal de Segurança vem, resolve o problema do centro de bairro, resolve os problemas de onde a gente tem as maiores índices de criminalidade do dia a dia, você dá mais tempo, você abre mais espaço, você abre mais policiamento, mais quadro, mais agentes das polícias militar e civil por enfrentamento maior na cidade em relação a tráfico, em relação à milícia, que hoje que aterroriza. É o grande problema nosso. É o grande problema, porque muitas dessas coisas que são roubadas, são furtadas, vão para dentro dessas áreas onde, enfim, você tem praticamente um poder paralelo que toma conta, é um estado paralelo. E aí você acaba não tendo ali capacidade de recuperar, por exemplo, esse telefone, e aí os índices cada vez são maiores, chegando a esse número absurdo que você acabou de falar. Agora, eu sei que não é função da Câmara de Vereadores, não é uma atribuição da Câmara, mas é uma atribuição da Câmara Federal. Mas você não acha também que nós temos no Brasil leis muito lenientes, muito frouxas? Eu fico vendo alguns policiais que eu conheço, pessoas que ficam até desestimuladas. O cara, às vezes, prendeu o mesmo sujeito 3, 4, 5 vezes pelo mesmo crime e o cara está na rua roubando de novo. Você não acha que, assim, óbvio que uma ostensividade, um uso de tecnologia, como você está falando, conjugando os dois, principalmente, vão dar um efeito muito positivo para a população, mas você não acha também que a gente precisava rever essas leis no Brasil, que é uma certa sensação de impunidade? Quer dizer, o cara rouba, volta para a rua, rouba, volta para a rua, rouba, volta para a rua. A gente vê os números, a polícia não prende pouco. O problema é que não há uma punição efetiva a esses criminosos, né? Eu vou dar um exemplo, né? Semana passada, hoje a gente viu um problema na cidade, né? Que infelizmente a quantidade de usuários, né, de droga na cidade é um problema enorme que a gente vem enfrentando. Principalmente o crack, né? Cresceu muito. Isso. E você tem hoje os ferro-velhos clandestinos sendo os maiores fomentadores, né, desses roubos, né, que esses usuários fazem para poder manter os seus vícios, né? A gente na semana passada conseguiu atuar em mais um ferro-velho, ali no bairro ali entre o Riachuelo e o Sampaio. O responsável do ferro velho foi conduzido à delegacia pelos agentes da Secretaria de Ordem Pública, né? Ele encontrou lá vários materiais sem procedência, enfim. E minutos depois, esse cara foi solto. Ele foi solto, ele voltou, passou, comprou um galão de combustível, colocou fogo no ferro velho. E botando fogo em 2 casas de moradores vizinhos, né? Um verdadeiro pânico, né? Foi noticiado, enfim, nas redes de televisão, e a gente passou lá o dia inteiro, a tarde inteira, lá, né? Não só ajudando ali os órgãos públicos municipais que estavam ali
né, à frente da operação, mas também instruindo e tentando ajudar também os moradores do entorno que foram muito prejudicados, né, por essa ação. Se a gente tem uma legislação, né, um pouco mais eficiente, mais dura no combate à criminalidade, talvez esse sujeito tivesse que ter responder e você não tivesse soltar esse incidente que acabou acontecendo tão rápido que acabou acontecendo isso. Isso é na cidade como um todo, né? Estou falando desse crime específico, mas a gente fala em relação a todos, né? Se o cara não for preso em flagrante, você, enfim, tem uma dificuldade maior ainda, né? Sim. Então, realmente, hoje é uma maior preocupação nossa, além dessa coisa de você criar mais maneiras de policiar, mais maneiras de você acabar com a criminalidade, a gente também precisa pensar a curto prazo uma maneira onde você poder manter esses criminosos presos por mais tempo, né? Hoje é um problema muito sério você, enfim, prender, você tira até muitas das vezes o tesão do agente público. Sim, desestimula, né? Desestimula, tá porque ele trabalhando na cabeça dele, ele fala, cara, eu vou me expor, eu vou me arriscar. A gente tem que lembrar que todo agente público, todo agente de segurança, eles são como nós, né? Tem a família dele em casa esperando ele. E essas pessoas estão ali na rua arriscando suas vidas para poder manter nossa cidade mais segura. E quando a gente não dá para essas pessoas uma remuneração digna, condição digna, né, e também para eles a sensação que o trabalho deles vale a pena, você acaba tendo esses agentes desestimulados. E aí isso é muito ruim. Então essa mudança a curto prazo da legislação é muito importante, porque ela tem um impacto enorme na causa da segurança, enfim, nos problemas que a gente tem hoje na cidade. Eu lembro que quando eu era secretário de Ordem Pública, ali na área que você trabalha muito como vereador, ali em torno do Maracanã, aquela área toda da Tijuca, quando tinha jogo, a gente sempre levava muitos flanelinhas detidos, inclusive o cara mandava parar carro em cima da calçada. E enfim, era uma flanelinha que as pessoas que estão assistindo a gente, Rodrigo, para ficarem sabendo, flanelinha não é ele, na maioria das vezes, não é ele que decidiu sair de casa para poder ir lá ganhar o seu dinheirinho, não. Muitas vezes você tem uma organização criminosa por trás disso. Sim. Em que esses flanelinhas têm que pagar para poder atuar nesses espaços. E aí você acaba tendo ali uma formação de quadrilha, né, que quando você vai parar o seu carro, está ali pronta para te extorquir. Não é para tomar conta do seu carro, é para te obrigar a pagar um valor, para você pagar em via pública, muitas das vezes em local irregular, sujeito a ser rebocado, ser multado, e por trás dele tem alguém ali que está lucrando muito com isso. Você bota ali um dia de jogo, por exemplo, você deve ter em torno do Maracanã mais de 100 flanelinhas. E você vai ter por trás de 100 flanelinhas, às vezes, uma ou duas pessoas só, que são os maiores beneficiados Exatamente. com esse ato. Mas aí você leva o cara para a delegacia, esse cara que está causando a desordem enorme ali, está extorquindo as pessoas, que se você não pagar um determinado valor, você volta, pode ser que teu carro esteja arrombado, arranhado, pneu furado, parando o carro em cima da calçada. Você leva esse cara para a delegacia, esse cara vai responder por exercício ilegal da profissão. É isso. Isso não é nem crime. Não. Isso é contravenção penal. O cara assina e vai embora. O agente que levou ele fica mais tempo na delegacia do que ele próprio. É. Então isso é um estímulo ao cara voltar para lá e continuar praticando aquele delito enorme. Bem, foi até bom você falar um pouquinho disso, porque eu fiz muitas operações como essa enquanto fui subprefeito da Grande Tijuca, né? E a gente ali participava muito dessas operações, né? E o problema que a gente tinha era justamente a pessoa que tinha sido extorquida, porque o crime de você exercer, né, ilegalmente a profissão é um, mas de extorsão é outro. Claro. Quando a gente tem a pessoa denunciando, a gente consegue ser muito mais efetivo com essas prisões e aquele cara vai responder por isso. Então é muito importante que a população também entenda seu papel. Todas as vezes que tiver um celular roubado, você tem que registrar a ocorrência. Por mais chato que pareça, não vai trazer de nada, não vai adiantar, não vou pegar meu telefone de volta, não faça isso. Você está criando números, você está criando dados, você está ajudando a segurança pública a trabalhar e entender aonde estão esses índices maiores para poder, enfim, ter uma atuação mais forte, mais rígida. E quando você para num lugar e você tem ali um flanelinha te extorquindo, te obrigando a pagar 20, 30, 50 reais, se você não denuncia, você está permitindo que esse cara continue ali fazendo isso com outras pessoas. E com você mesmo quando você for parar lá de novo. Então é muito importante a população entender esses movimentos da segurança também como movimentos da população. A gente precisa fazer a nossa população ser mais participativa e voltar a se indignar com os problemas. A gente hoje ouve um tiro
Aí um vira para o outro e fala, ih, um tiro. Isso não pode ser banalizado desse jeito. Isso não É pode ser verdade. banalizado. A gente tem que trazer A de gente volta está perdendo a capacidade de se indignar. com as coisas. A gente não pode perder isso. Então, se alguém cometeu um ato ilegal com você, denuncia. A gente não pode perder para que nada vai acontecer. Vai acontecer. Você vai ter que cobrar os seus direitos. E a gente abre ali o canal, por mais que, mais uma vez, a municipalidade ela não seja, né, tão poderosa no combate à segurança pública pelas atribuições da Polícia Militar e Polícia Civil serem do Estado, mas eu, como vereador, eu me coloco à disposição sempre. Porque por mais que o mandato de vereador fique ali voltado para as discussões da cidade, a segurança pública hoje é uma discussão de todos nós. Então o Márcio, como vereador, acaba tendo uma rede de relacionamentos porque ele consegue ali chegar mais rápido ali num órgão de segurança pública, e a gente não se furta a fazer isso em momento nenhum, porque a gente sabe que a população precisa de não só de auxílio, mas também precisa de incentivo. Porque se você estiver ali o tempo inteiro mostrando para ela a importância que tem ela participar, ela estar ali no dia a dia, você faz com que ela seja mais atuante. E ela mais atuante obriga as forças de segurança e a própria política a também ser mais participativa. Eu queria muito aproveitar esse espaço aqui. Eu tenho feito muito debate, eu sou autor de 2 leis na Câmara de combate a ferro velho clandestino. Eu acredito que hoje esses ferro velhos são um câncer para a cidade. Eles alimentam não só roubos e furtos, mas eles alimentam também a violência, né? Porque e a dependência química, né? A maioria desses roubos e desses furtos não são feitos com armas de fogo. Eles são feitos com violência física. Então você tem hoje muitas senhoras, muitos jovens, muitas mulheres, né, sendo assaltadas por usuários de droga, né, com o intuito, né, de alimentar o seu vício. E muitas dessas casas que são invadidas, que ficam sem portão, sem porta, sem janela, os fios que são arrebentados, que deixam a gente sem internet, né, o semáforo que está apagado por conta do roubo dos cabos, isso além de trazer dano, né, ao patrimônio, ao público municipal, quem paga somos nós. Então a gente vai continuar firme e duro no combate aos ferroviários clandestinos. A gente tem hoje um levantamento feito pela inteligência da Secretaria de Ordem Municipal de Ordem Pública desses estabelecimentos, e a gente não vai poupar esforços para poder acabar com essa prática na cidade, que hoje é um dos maiores abastecedores dessa criminalidade, desse tipo de crime na cidade. Não, em último caso, acaba financiando o traficante, né? Porque esse cara que compra, esse cara do ferro velho que está comprando esse material roubado, o cara compra a droga que financia o traficante que está aí de fuzil andando e assaltando as pessoas na rua, matando gente, Exatamente. Enfim. Né? Implantando terror nas comunidades, de fato é isso. É um crime que muita gente considera de menor potencial ofensivo, ele ajuda o de maior potencial ofensivo de uma forma gritante. Sim. E se a gente não se indignar, não olhar para isso, assim, você viu um ferro velho clandestino, denuncia 1, 2, 3, até você ver aquele ferro velho fechar. Porque cada denúncia que você faz, você está incomodando o poder público, você está incomodando o polícia, está tirando ali o conforto dele ali, tirando ali aquela sensação dele que, mas não pode, é se indignar, é voltar a fazer aquilo ali, te causar raiva. É bom você se sentir indignado, é bom você às vezes estar raivoso, porque você não pode permitir que a sua família passe, você não pode permitir de acordar e num dia não ter porta, não ter portão. Não e pode. Acontece com Tem carro, Rodrigo, que tem muitos relatos, inclusive de uma menina que trabalhava, né, junto com a gente. Eles botaram fogo no carro dela para poder derreter e pegar os cabos. Que loucura. Isso foi filmado. Então você imagina, esse fogo que ele está botando no carro de madrugada, o carro está às vezes próximo de uma casa, você não vai perder só seu patrimônio, não. Você pode acordar incendiado. Esse rapaz que botou fogo no Engenho Novo, ele por pouco não matou um senhor que estava nos fundos do terreno e teve que subir, escalar o seu muro, a sua casa, para poder sair, um senhor de idade. Então, quando a gente olha para um determinado crime, a gente não considera ele tão nocivo, tão duro, a gente tem que lembrar, muitas das vezes, que esse crime abastece outros com muito maior potencial ofensivo, como é o caso, né, dos roubos e furtos que são alimentados pelos ferro-velhos clandestinos que compram material sem procedência, porque esse usuário que está vendendo aquilo ali, ele vai sair dali para comprar a droga. Sim. E vai estar alimentando
infelizmente, hoje o maior problema que tem na cidade. Exatamente. Bom, só para a gente fechar essa questão da guarda, então, nessa próxima terça-feira, a tua expectativa é votar o projeto e aprovar em segunda discussão, né? Isso. Depois disso, vai para o prefeito para ele poder sancionar, enfim, vetar, ou sancionar, vetar parcialmente, enfim. Aí tem esse trâmite, depois vira lei e a partir daí... Aí pode ser aplicada e já pode começar todo o trabalho de criação da força. Lembrando que a gente também tem, logo em sequência, a gente vai ter a votação do projeto do PLC, que permite ali, né, a contratação de temporários, enfim, que possivelmente podem integrar essa força. Que eu sou super a favor, eu sinceramente não entendo qual é o... Porque se você dissesse, não vamos mandar os guardas que estão aí embora e vamos contratar temporários oriundos do Exército. Aí pode dizer, pô, mas é um absurdo, o cara fez concurso público, nós temos na guarda gente muito preparada. Agora, você complementar essa força de segurança com excedente, com pessoas oriundas do Exército, treinadas, capacitadas, eu sinceramente acho isso extremamente salutar. Além de salutar, Rodrigo, é importante. É importante você ter esse complemento. E lembrando sempre, o guarda municipal é prioridade, vai ser prioridade em qualquer discussão. Como você disse, a gente sabe, eu fui subprefeito, você foi secretário de Ordem Pública, a Guarda Municipal tem quadros excelentes, qualificados, que estão buscando isso há anos, que são indignados pela falta de segurança na cidade e que querem fazer parte dessa mudança. E essas pessoas são bem-vindas e não tenho a menor dúvida que vão fazer parte, mas você não pode deixar de lado um grupo preparado, oriundo das Forças Armadas, que pode chegar para somar. Lembrando, a intenção do projeto é a segurança pública. Você não pode ignorar quadros bons para você levantar um tema, uma pauta, só para tentar agradar uma parte. Porque você fazendo isso, desculpa, você não está sendo firme com as suas convicções e nem com as pessoas que te elegeram. A discussão, a gente, infelizmente, na política como na vida, você tem que ter lado. Claro. E o lado das pessoas hoje, na discussão da segurança pública, tem que ser a população. Tem que ser a preocupação do que vai ser melhor para a população. E quando eu falo população, eu falo minha mãe, eu falo meu pai, eu falo minha esposa, eu falo minhas filhas. E você é a mesma coisa. Sim. É a nossa família que está andando na rua. É isso. Como as pessoas que confiaram na gente o voto para poder representar elas. Então não adianta, às vezes, você no auge do conforto ou do medo de ser criticado, você deixar de fazer posicionamentos importantes de coisas que vão mudar e vão melhorar a vida na cidade. Inovação é bem-vinda. A gente precisa inovar, a gente precisa crescer com a discussão da segurança pública. E eu não tenho dúvida que você trazendo quadros oriundos das Forças Armadas, preparados para essa discussão, você vai estar tendo uma força municipal de segurança muito mais preparada para estar na rua combatendo a criminalidade. E sempre lembrando, guarda municipal é prioridade. E ele vai estar incluído nesse projeto. Então, assim, a gente não tem que ter medo de falar sobre segurança e nem ter medo de falar aquilo que você imagina quando você cria, né, e você prepara agentes públicos para esse combate ao crime. Então, acho que a gente vai ter uma bela discussão já na semana que vem ali para poder finalizar esse armamento da guarda, né, que é uma coisa que todos, eu não vou dizer, mas a maioria das guardas municipais querem isso, a guarda municipal quer isso, né, esse armamento da guarda municipal, ele é importante, aí você vai ter depois as discussões das funções e tal, isso aí depois com caminhada da lei depois sancionada, e depois a Câmara tem que estar preparada para essa discussão, porque vai ser uma discussão importante para que a gente possa, ali junto com o prefeito Eduardo Paes, aprimorar esse projeto e entregar ele para a população carioca da melhor forma possível. Bom, outra coisa que eu queria conversar com você, aproveitar essa oportunidade de você estar aqui e a gente esclarecer a população do Rio de Janeiro, a Câmara aprovou essa semana uma autorização para o prefeito fazer empréstimos no montante de 2 bilhões e 200 milhões, não foi isso? Ele pediu 6 bilhões, a Câmara aprovou 2 bilhões e 200. Para que serve esses empréstimos? Por que é necessário a Prefeitura contrair esses empréstimos para a cidade do Rio de Janeiro? Qual é o objetivo desses empréstimos? A gente tem que lembrar que o empréstimo é uma coisa super normal, né?
A prefeitura hoje tem poder de endividamento para poder fazer esses empréstimos, né? Inclusive mudando de Capag, que é, enfim, que já era uma situação que já se arrastava durante alguns anos. E ao longo desse terceiro mandato do prefeito Eduardo Paes, você teve ali a mudança de Capag, que permitiu com que a prefeitura tivesse ali um endividamento maior. O que significa isso? Significa que a prefeitura tem receita para poder pagar esses empréstimos, significa que a prefeitura é boa pagadora desses empréstimos e significa que a prefeitura está entregando aquilo que ela está programando fazer com esse dinheiro que é pego. Então você tem desde as grandes empresas na área particular até todos os governos que fazem isso por uma forma de investimento na cidade. A cidade precisa de obras emergenciais de infraestrutura, enfim, de saúde, educação, e você usa e contrai esses empréstimos mediante o seu poder de endividamento. Lembrando que muitos prefeitos não conseguem, tentam, mas não conseguem porque não tem poder de endividamento para fazer. A prefeitura já está ali numa situação muito ruim financeira, de equilíbrio fiscal, onde ela não consegue ter direito a contrair empréstimo. A prefeitura do Rio, ao contrário, ela está tão saudável financeiramente que cada dia que passa esse poder de endividamento dela é maior. Então hoje, se vale lembrar, os BRTs, na terceiro mandato do prefeito Eduardo Paes, estavam completamente sem funcionar, quebrados, enfim, a frota totalmente reduzida, as estações todas destruídas, e foi através de um empréstimo feito lá no terceiro mandato do prefeito que foi recuperado todo o sistema do BRT. E olha quanto isso hoje é importante para a cidade. Olha quanto hoje o cidadão carioca que levava 2, 3 horas para chegar no seu trabalho, através do BRT, ele consegue chegar em menos de 1 hora. E isso traz qualidade de vida, traz mais tempo para ele passar com a família, bota ele menos tempo, né, dentro de um transporte público, mais tempo dentro de casa, ou no seu lazer, ou enfim, fazendo alguma coisa da sua vida que não é preso num mega trânsito. Isso também melhora a vida do restante. Mas eu não ando de BRT, Márcio, isso aí para mim não é importante. É importante. Porque quando o BRT está funcionando, você que vai de carro, ou você que usa o transporte público, você está sendo beneficiado, que o trânsito diminui. Sim. Porque você tem mais pessoas no transporte de massa. Que trabalha na sua empresa, trabalha na sua casa, muitas vezes usa esse transporte para poder chegar até você. Exatamente. Ou na empresa, ou na sua empresa. E o empréstimo era até 6 bilhões, não era de 6 bilhões. E ali ontem ele foi aprovado no valor de 2 bilhões e 200, justamente para você poder, enfim, ter ali a prefeitura com mais capacidade financeira de investir na infraestrutura da nossa cidade. Então não há perigo desses empréstimos, isso aqui eu acho que preocupa as pessoas, né? Quando vem um empréstimo desse montante, acha, pô, a prefeitura está quebrada, está sem dinheiro. Pelo contrário. Exatamente ao contrário. Ao contrário. Se a prefeitura tivesse quebrada, você não conseguiria fazer esses empréstimos. Esses empréstimos são justamente para quem tem ali poder de endividamento, que está com a sua saúde financeira em dia, que permite que você... Gente, é só a gente imaginar a gente quando vai no banco, né? Você só consegue pegar um empréstimo no banco se você tiver com a sua vida em ordem. Se o banco percebe que você não pode pagar, ele não vai te emprestar. Sim. E é exatamente como funciona na prefeitura. A prefeitura só tem capacidade de pegar esse empréstimo justamente porque ela tem a sua saúde financeira. Você pegar empréstimo para investimento é uma coisa e você pegar empréstimo para pagar a dívida é outra. A prefeitura não está pegando empréstimo para pagar a dívida. A prefeitura está pegando empréstimo para investir na cidade. Não é para custeio, não é para pagar salário de funcionários. É para investir na cidade. Então tem uma grande diferença do empréstimo quando você pega para investir, do empréstimo que você pega quando você está devendo. Não é o caso da prefeitura. A prefeitura não está devendo. A prefeitura está pegando empréstimo para investir na cidade. Bom esclarecer isso, que as pessoas ficam preocupadas, ficam ouvindo esses empréstimos desse montante, né? 6 bilhões, que sejam 2 bilhões e 200 que foi aprovado, não é um dinheiro troco para comprar bala e chiclete, né? Um dinheiro que é maior do que o orçamento de muitos municípios no estado do Rio de Janeiro. Talvez só 6 ou 7 municípios tenham um orçamento maior do que esse empréstimo que foi aprovado. Então, outra coisa que eu queria conversar com você, aproveitando, você é líder do governo, então vamos falar de agulha e bomba atômica aqui, né? Vamos falar de tudo. É um projeto que tramita na Câmara para regulamentar o Airbnb, que é aquele aplicativo que você usa para alugar imóveis por curta temporada. Em geral, turistas, quando vêm ao Rio de Janeiro, usam muito esse sistema de aluguel, cresceu muito.
E a grande reclamação que tem é que isso acaba inibindo inibindo e criando problema para o setor hoteleiro, que gera muito emprego no Rio de Janeiro. O setor de turismo é um dos maiores empregadores de turismo no Rio de Janeiro. Então eu queria saber de você, primeiro, se você acha que é necessário regulamentar esse sistema de aluguel por temporada, que o Airbnb acaba fazendo, esse aplicativo, e se você acha que realmente esse aplicativo, o Airbnb, ele atrapalha o setor hoteleiro do Rio de Janeiro. Eu vou te dar a minha opinião como vereador, né? Enfim, como líder do governo, agora não é o Márcio, líder do governo, falando, é o Márcio Ribeiro, vereador, né? Até porque todos os parlamentares ali têm as suas ideias, enfim, suas sugestões, os seus projetos para poder melhorar a cidade, e a gente, né, o governo não se envolve nisso, enfim, a não ser que seja uma coisa que vá trazer algum dano, né, para a cidade. Mas eu acho muito bom esse projeto que está tramitando. Eu acho que ele é tão bom que ele está gerando essa polêmica toda, né? E aí você tem vereadores de um lado que são a favor da regulamentação e você tem outros que não são. Isso está gerando uma discussão, uma polêmica na sociedade enorme. Isso é bom, né? A gente tem lado, né, nessa história. Se você for para pensar, você ali no seu condomínio, você um dia abrir a porta e você vê um vizinho que você nunca viu na sua vida, que você não sabe a origem dele, é uma coisa que te preocupa. Mas, Márcio, no regulamento do condomínio, você pode, quem tem que fazer as regras são os síndicos. Ótimo. Mas você tem alguns lugares da cidade, a gente sabe disso, que você não tem condomínio formalizado. E você pode gerar esse medo, principalmente essa insegurança, para as pessoas que vão estar tendo ali na sua porta ou do lado de onde você mora, uma pessoa que você não sabe de onde veio, que vai estar alugando aquela casa ali por 2 dias. Cara que de repente vai estar alugando aquela casa ali para fazer uma rave. Vai até 7 horas da manhã ali tocando música no último volume e para o cara que está alugando, para ele é ótimo, porque ele não vai ser punido, não tem como acontecer nada com ele, ele alugou por 2 dias, acabou e bom, ele vai embora. Mas e o vizinho que ficou com aquele transtorno ali? Então a gente tem um monte de preocupação que eu acho que a gente tem em relação à segurança. Sem contar que é uma igualdade, há uma desigualdade de competição, né? Porque os hotéis pagam impostos, eu vou chegar lá também, é isso. Pagam ISS, pagam uma série de tributos, e o cara que aluga no Airbnb, o próprio aplicativo não paga nada. E aí, né? Vamos lá, esse é o primeiro. Estou falando um pouquinho primeiro da segurança, do medo da segurança, né? De você faz um aluguel ali que você não sabe quem está ali, é do lado. Ah, mas o condomínio. Esquece o condomínio, você mora na rua, tem uma casa do lado da sua. E acho que isso é ruim. Se você fornecer esses aluguéis sem você saber quem são as pessoas. Eu acho que tem que ter uma discussão maior sobre isso. Sim. Aí você entra em relação à parte de tributo, né? Você tem ali uma concorrência, né, desleal ali com a rede hoteleira, porque ao mesmo tempo que você tem de um lado alguém que está prestando serviço, né, de hospedagem, pagando os impostos, que ajudam a cidade a se manter, e do outro lado você tem um grupo alugando sem pagar nenhum imposto, alugando da maneira que quer. Ao mesmo tempo, se você for olhar pelo outro lado, você também tem aquela coisa de o hotel é uma empresa, é um CNPJ, ele vive daquilo ali. E aquela casa que está sendo alugada, aquele Airbnb, às vezes é uma pessoa que ela tem aquele imóvel que é uma complementação de uma renda para ela, e que ela aluga ali 1, 2 vezes e tal. E de repente o imposto que ela deveria pagar não deveria ser igual ao imposto de quem vive daquilo, que criou um ambiente para aquilo, né, na cidade. Mas se você não discute, você não vai chegar e não vai conseguir ponderar essa discussão, porque você não se permite falar. Então acho que esse projeto traz essa discussão. Será que quem aluga ali a casa ou o apartamento Airbnb tem que ser taxado? Não tem que ser taxado? Você trouxe essa discussão, que a rede hoteleira faz, e essa discussão ela é importante. E isso já começou a esquentar ali na Câmara também. E você vai ter outras discussões ainda em cima da Airbnb, como, por exemplo, o aumento. Não é possível que as pessoas não tenham percebido, gente, como aumentou você alugar uma casa de veraneio. Como alugou você, todo mundo aqui, nós tivemos na nossa adolescência, enfim, nossa juventude, a gente ia alugar a casa para passar o carnaval. A gente ia alugar uma casa para passar um mês de férias com a família na região dos lagos. E esse valor era mais ou menos, Rodrigo, 50% maior do que o valor de um aluguel mensal.
Nos casos maiores, você pagava o dobro. Se o aluguel era 2.000, você pagava 4. Faz essa conta hoje. Não, sem dúvida. As diárias são absurdas, porque você conseguiu criar dentro dessas plataformas meio que uma unanimidade, porque você tem um investimento de tecnologia muito grande, ao mesmo tempo você acaba sendo balizador desses preços. Sim. Então essa discussão você traz, porque quanto o Airbnb ganha? Será que é certo uma empresa que ganha dinheiro na sua cidade pagar imposto em outra cidade? Né? Se a gente não discutir esses aplicativos... Não, você tem toda a razão. Eu acho o seguinte, eu acho que essas inovações tecnológicas elas vieram para ficar. Como a questão do Uber também, que muito tempo foi discutido. Não pode. Não adianta, no mundo inteiro isso acontece. O Airbnb existe aqui no Rio de Janeiro, mas existe em Paris, em Londres, em Nova York, em todos os lugares. Eu mesmo viajei agora em janeiro, usei Airbnb. Sou a favor do sistema, acho que dá uma opção óbvio, a mais. Claro. Agora, por exemplo, se em Paris você tem regulamento, você não pode mais do que tantos apartamentos de Airbnb no prédio, só pode numa região da cidade, você paga imposto, o próprio imposto vem discriminado ali quando você paga, então tem uma série de regras estabelecidas, porque o fato de ser uma coisa salutar para o consumidor, mais uma opção, uma fonte de renda para muita gente, não pode ser uma terra sem lei. Não. Né? Tem que ter alguma regra, tem que ter, né? E além disso, você tem que ter uma coisa, você imagina, num ano novo na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura se organiza para receber X visitantes. Sim. Porque a rede hoteleira consegue fornecer essas informações. Hoje você não consegue mais calcular quanto de guarda municipal, quanto tem que visitar de policial militar, quanto você não consegue mais calcular a quantidade de visitantes que você vai ter, porque esses aluguéis eles não geram informação de turista. Isso atrapalha a organização da cidade. Atrapalha na segurança, atrapalha na locomoção, atrapalha no trânsito, atrapalha em tudo. Então, com a regulamentação, você abriria, né, a possibilidade da prefeitura ter informação da quantidade de visitantes que está vindo por esse aplicativo. Hoje você acha que num carnaval no Rio de Janeiro, num ano novo no Rio de Janeiro, quantas pessoas hoje não vêm para a cidade que não estão na rede hoteleira? Eu me atrevo a te dizer que é muito mais. É bem possível. E me atrevo a dizer que é muito mais. Você tem esses aluguéis por temporada que eram anunciados, tinha agências especializadas nisso, mas o Airbnb, como é um aplicativo que você baixa no seu telefone do mundo inteiro, você passar vê, essa informação, né? Virou uma febre, né? E além de virar febre, você concentra e tem tudo para ser ótimo. Assim, como você falou, a tecnologia veio para ficar, e para a gente é importante você ter ofertas e alternativas, né, de locação. É importante você ter isso na cidade, mas ao mesmo tempo você tem uma plataforma gerindo isso. Será que é tão difícil essa plataforma passar a informação? Será que é errado você querer que essa plataforma pague imposto dentro da cidade que ela está ganhando dinheiro? Ou a gente vai continuar deixando elas escolherem um escritório que fica numa cidade onde o imposto é menor? E aí essa cidade ganha o imposto de todas as cidades onde está sendo alugado, porque a gente não consegue trabalhar uma regulamentação específica para poder ser mais justo. Se você está alugando 1.000 apartamentos no Rio, que esses impostos sejam vindo para o Rio de Janeiro. Você está alugando em São Paulo, que vai para São Paulo. Sim. Mas se você dá o direito deles escolherem aonde eles abrem o escritório, eles vão como empresa de tecnologia. Mas isso vai até contra decisões de tribunais superiores, porque o imposto tem que ser pago onde o serviço é prestado. Exatamente. Então, isso é... E o aplicativo ele usa assim, o serviço é prestado na plataforma. Não é. O serviço é prestado quando a pessoa entra para poder usufruir o serviço que está sendo oferecido ali para ela. Então, acho que a discussão é ótima. Não é à toa que é o projeto hoje, né, na Câmara com maior polêmica. Enfim, está gerando discussão, embate. A Câmara fica lotada em cada audiência pública, em cada reunião, porque você tem ali mais diversas pessoas e mais diversos interesses dialogando e discutindo isso. E quando você faz isso, a chance de você sair nesse resultado, com o resultado final muito melhor do que o que tinha anteriormente, é muito maior. Porque você bota várias cabeças que pensam diferente, pensando juntos, e tendo que chegar a um denominador comum em relação a esse assunto. Então,
Se tiver um exagero no lado de quem pretende cercear ali a operação da locação, ele vai ser contido pela pessoa que é extremamente liberal a permitir que aquilo aconteça. Aquela pessoa que é extremamente liberal, que não está dando atenção para a segurança, que não está dando atenção para a mobilidade urbana, que não está dando atenção para outros assuntos, ele vai começar a dar, porque esse outro extremo aqui vai estar puxando a atenção dele para isso. E a chance de você sair desse projeto sem nenhum extremo aprovado, e você ter uma coisa vinda do bom senso, da discussão e do diálogo, acaba sendo muito maior. Hoje sou super favorável a essa discussão na Câmara, porque eu acho que vai vir coisa boa daí. Lembrando que o objetivo pelo que eu entendi desse projeto, não é proibir nada, é apenas ter um regulamento, uma regra, para que você possa ter algum controle sobre uma atividade que cresceu muito e que ela não pode ser, ela é uma alternativa importante, mas ela também tem que estar dentro de parâmetros e regras da cidade, né? Eu quero deixar aqui lembrar também as pessoas que os 2 vereadores que estão polemizando, né, esse projeto são 2 jovens vereadores de primeiro mandato, né, que estão fazendo um trabalho maravilhoso nesse início de legislatura. Enfim, jovens com a cabeça boa, com a cabeça fresca, com boa formação, que estão ali cada um dentro do seu horizonte, né? São os 2 hoje que estão mais polarizando isso, o vereador Flávio Vale e o vereador Salvino Oliveira. Parabéns aos 2 por essa discussão, que vocês continuem aí sendo protagonistas dessa discussão, que eu não tenho dúvida que no final vocês vão chegar ao entendimento e vão propor para a cidade um projeto super bacana, super viável. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Vereador Márcio Ribeiro, líder do governo, do prefeito Eduardo Paes na Câmara de Vereadores. Eu queria muito agradecer você ter vindo aqui hoje, foi muito rica essa nossa discussão, porque tem muitas coisas acontecendo e eu sou um municipalista convicto. Eu acho que até essa questão da segurança, se dependesse de mim, a segurança seria municipal, porque eu acho que as coisas acontecem na cidade. E o serviço de segurança talvez seja o serviço mais demandado e mais importante, né? Quanto mais próximo da população tiver o poder decisório, melhor é. Então, eu acho esse tema importantíssimo. Queria franquear a palavra para você poder fazer suas considerações finais. Aí. Vamos lá. Primeiro, te agradecer a oportunidade, enfim, conversar um pouquinho de política, um pouquinho sobre a cidade com você, para mim é sempre... E nem consegui falar de política com você. Foi tão rico o nosso debate desses temas da cidade que a gente não conseguiu nem falar de política. Eu não perguntei para você se você é um dos que é a favor do Eduardo Paes sair da cadeira e ser candidato a governador. Aliás, qual é a tua opinião sobre isso? Vamos lá, vou finalizar falando um pouquinho disso. Te agradecer pela oportunidade, enfim, toda vez que você quiser vai ser um prazer aqui voltar para discutir outros assuntos da cidade. Deixar um grande abraço aqui para os meus deputados, meus amigos, Guilherme Schleder, deputado federal Pedro Paulo, a quem eu tenho muito orgulho de caminhar ao lado há 18 anos, né? E falar um pouquinho sobre o prefeito Eduardo Paes, né? Você está assistindo esse podcast aqui, né? Tenham confiança no prefeito que vocês escolheram. O Eduardo hoje é o melhor gestor público do Brasil. A nossa cidade está em ótimas mãos. E eu não tenho dúvida que se a gente conseguir convencê-lo a ser governador, o nosso estado vai estar ganhando. Não é uma discussão que ele traz muito. Agora, né, a gente tem discussões na cidade ainda muito preocupantes, mas essa possibilidade existe, as pessoas já falam muito sobre isso na rua e a gente está na torcida para que ele aceite isso, tope aí esse desafio e pegue esse estado aí que há muitos anos não vai bem, não anda bem. Os últimos governadores não conseguiram entregar aquilo que o cidadão precisava, que o nosso estado precisava, tanto que hoje o nosso assunto, mais da metade dele, foi segurança pública, e esses governadores todos foram os responsáveis por tratar de segurança durante todos esses anos e que fizeram com que a segurança pública chegasse no caos e na falência que ela é hoje. Então eu sou um entusiasta, sou um fã, né, do prefeito Eduardo Paes e torço muito para que ele se anime aí nessa discussão, tope esse desafio e vire governador do estado para que a gente possa ter um estado mais seguro, um estado melhor para todo mundo. Mas você diria hoje que a chance maior é do Eduardo Paes chegar em abril de 2026, pedir o boné e ser candidato a governador, ou do Eduardo ficar até o final do governo? Qual você,
Vereador Márcio Ribeiro. Negócio de ficar para lá e para cá comigo não funciona. Quero saber qual é a sua opinião. Você acha que ele está mais para ser candidato a governador ou ficar até o final do mandato? Eu acho que o apelo da população vai fazer diferença. Eu acho que ele está ali hoje ainda batendo muito na tecla, vai continuar como prefeito, mas tem crescido muito a pressão dos moradores da cidade do Rio de Janeiro, de moradores de outras cidades, da Baixada, do interior, enfim, da Costa Verde, região dos Lagos, já tem crescido muito a pressão e o pedido para que o Eduardo venha governador. Eu acho que ali o Eduardo vai ser obrigado a pensar com muito carinho sobre isso. Vai ter que pedir demissão. Porque a população hoje do Estado pede isso para ele. Então acho que ele não vai deixar de atender pedido da solicitação dos moradores do nosso Estado, mesmo hoje ele ainda sendo bem enfático, dizendo que vai continuar como prefeito. Márcio, muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Eu peço a você, gostou do programa? Compartilha com os amigos, curte. Se não está inscrito no nosso canal, no Politicast, se inscreve. Enfim, nos ajude a divulgar o programa, porque é um programa feito para você se informar sobre política com um conteúdo mais denso, com informações mais precisas, trazendo convidados diferentes a cada semana. Então a gente precisa da ajuda de vocês. Muito obrigado, Rodrigo, a você. Só uma observação rapidinho. Deixar um abraço também ao nosso vice-prefeito, Eduardo Cavalieri, enfim, que ele tem aí uma excelente gestão lá do prefeito Eduardo Paes, um outro quadro novo, competente, um cara que tem aí surpreendido a todos nós aí pela sua capacidade e seu comprometimento com a cidade. E lembrando que se o Eduardo Paes for candidato a governador, ele passa a ser prefeito a partir de abril. No caso, o vice-prefeito assumiria. Sim. Bom, gente, então, mais uma vez, muito obrigado a você que nos assistiu até o final. Até a próxima semana. Um abraço.